Vou começar falando de biologia hoje. O professor Tárcio Adriano já está chegando aqui para conversar com a gente. Opa, tudo bem, professor? À vontade. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouco sobre a prova de biologia e nós vamos chamar a atenção para habilidades e competências, que são cobradas na prova. Competência A de área 4. Atenção, estudantes. Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Queria que a gente já trouxesse aqui a habilidade, as habilidades que estão associadas, para que a gente pudesse falar também aqui com o professor Tárcio a respeito das expectativas para a prova de biologia. Bom, as habilidades? Não tem. Vamos lá, professor. Já foi para assim. Competência 5. Bom, como é que os alunos podem esperar da competência 4 a preparação para a prova desse final de semana? Bom, existe um tema que é certo, digamos assim, né? O aluno que vai fazer uma prova de biologia, ele precisa conhecer os diferentes tipos de patógenos. Ele precisa conhecer como que um vírus se multiplica, as bactérias, os protozoários, os vermes, os fungos. Esses organismos, eles são importantíssimos na natureza, porém, eles podem provocar problemas à saúde humana. E é esse o detalhe que traz a competência 4, que é entender sobre os organismos e o ambiente, tratar isso, relacionar isso com a saúde humana, e aí você precisa entender das profilaxias, como evitar possíveis infecções. Como é que se evita uma esquistossomose? Como é que se evita uma filariose? E aí a gente trabalha isso em sala de aula. Ensina como que esses parasitas se espalham e como podemos evitá-los. E aí um detalhe importante, aspectos culturais. Em sala de aula eu costumo dizer, eu aprendi muito cedo a ter que andar calçado. Quando eu andava descalço, minha mãe brigava comigo. Por quê? Existem vermes que penetram pelo pé. Aí a gente fala da ancilostomose, amarelão, a gente lembra lá do jeca tatu, né? Há aquela brincadeira na areia, onde cães e gatos costumam ficar ali e defecar, aí de repente você tem um verme passeando pela pele, né? O pessoal chama de verme de cachorro, mas que é conhecido tecnicamente como larva migratória ou bicho geográfico. Então existem aspectos culturais, conhecimentos populares, que passam a ser explicados cientificamente e que nos ajudam a ter uma vida mais saudável. Larva migratória. Sim. Larva migra. Migra. Muito bem. Isso. Isso daí. Olha, então, outra coisa, vírus, Covid, a história de lavar as mãos, esse tipo de procedimento também pode cair na prova? Sem dúvida nenhuma. Principalmente associado à química, já que o sabão é uma tecnologia que a química desenvolveu e que nos ajuda a evitar tais micro-organismos. É importante lembrar, pessoal, que o vírus da Covid, ele apresenta um envelope lipoproteico. Esse envelope é onde estão os fosfolipídios e proteínas. Uma proteína muito citada na comunidade científica que pode ser trazida é a proteína spike. É essa proteína que deve ser o alvo dos nossos anticorpos na hora de uma imunização. Entendi. A vacina tem que induzir o corpo a fabricar um anticorpo específico para essa proteína. O que acontece quando nós lavamos as mãos? Esse envelope que coroa o vírus, por isso o nome corona é relativo à coroa, esse envelope ele é desfeito. E sem esse envelope, o vírus é incapaz de invadir uma célula. Então, lavar as mãos nos protege de vírus envelopados, não só o da Covid, que é o coronavírus, mas os vírus influenza, que é o caso da gripe, ok? Então, a higiene nos ajuda a se livrar desse tipo de infecções. Muito bom, muito bom, muito boa dica. Vamos lá, competência número 5 aqui, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. O que é que pode ser cobrado em relação a essa competência, professor? É muito importante, e eu sempre repito isso, o aluno que vai fazer uma prova de natureza, ele tem que entender que ele vai precisar reunir informações da natureza. Então ele vai precisar concatenar física, química e biologia. E isso vai ser trazido em experimentos. Se você fizer um apanhado das questões do Enem, você encontra várias questões com gráficos, com tabelas, que você tem ali a exposição de um trabalho, de um experimento, no qual os dados estão colocados e você precisa interpretar.
Então, interpretar uma tabela, concatenar um gráfico com uma tabela e você conseguir extrair dali um raciocínio, vai te promover o gabarito da questão. E a competência 5, ela propõe isso: interpretar experimentos, interpretar gráficos e tabelas utilizando os conhecimentos da natureza, física, química e biologia. Muito bom. Próximo informação, competência de área 8, apropriar-se de conhecimentos da biologia para situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas, professor. Nós estamos num momento da humanidade em que um dos maiores problemas é a energia que possa mover esse mundo adiante. As energias renováveis, elas com certeza serão cobradas na prova de biologia, porque o Brasil é um país privilegiado. No Brasil, a gente pode produzir energia de N formas. A energia solar, a energia eólica, a energia do movimento das ondas, né? Maré motriz. Então, gente, é possível imaginar uma questão que traga o tema problema ambiental, impacto ambiental, lixo, problema da energia fóssil, né, do combustível fóssil. Como vamos resolver isso? Então, o aluno precisa conhecer as tecnologias que podem mitigar, que podem reduzir esses problemas ambientais que o homem mesmo provoca. O homem provoca, então ele tem que procurar uma forma de resolver. E essa competência 8, quando ela diz apropriar-se de conhecimentos da biologia. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de compostagem, a gente precisa colocar material, lixo caseiro para se decompor, para gerar um adubo. Então, é um problema resolvido com conhecimentos de biologia. E isso vai levar a planejamentos e intervenções científicos, tecnológicas, que é desenvolvimento sustentável. Muito bem. Professor, quero agradecer. Muito obrigado pela participação, pelas dicas importantes aqui para os alunos. Muito obrigado a todos. Boa prova no domingo. Desejo sucesso a todos os nossos alunos. Muito obrigado por ter vindo, professor. E olha, mas não é só biologia, não. Tem prova de química também para acontecer, além de matemática, física. E o professor Carlos Alberto vai ajudar a gente a entender um pouco dessa prova de química. Pode vir, professor. Muito obrigado por vir. Olha, a prova de química. Muito obrigado por vir. Uma ótima tarde para o senhor, professor. Obrigado. Bom, vamos olhar aqui as competências. Competência de área 3. Na prova de química, é importante que você possa associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. E aí até parece um pouco com as informações da prova de biologia, né, professor? Com certeza. Obrigado. Olha, um dos maiores impactos na história da humanidade é a descoberta do petróleo. Na primeira metade do século XIX, a humanidade era a base de óleo de baleia. As grandes cidades no mundo é iluminada com óleo de baleia. O homem aprendeu a cavar o chão e tirar o petróleo. E o petróleo mudou todas as relações. Só para você ter uma ideia, antes do petróleo, a maioria das pessoas se deslocavam 250 quilômetros do lugar onde elas nasceram. Era uma média. Hoje, uma pessoa vai fazer uma refeição, atravessa um oceano. O petróleo trouxe junto dele um problema imenso, que é o impacto ambiental. E um filho do petróleo é o plástico. Então, um dos desafios do século XXI e, com certeza, presente na prova de domingo. De um lado, os fósseis, petróleo, carvão mineral, o gás natural e o xisto. Do outro lado, o etanol, o H-bio, o biodiesel e o biogás. Então, o século XXI tem essa grande decisão para tomar, essa briga entre o combustível fóssil e o renovável. E o impacto ambiental dos dois. Então, com certeza, nós teremos fontes de energia e impacto ambiental. Então, fontes de energia e impacto ambiental pode ser objeto de revisão nessas últimas horas. Com certeza, com certeza. Muito bem. Próxima competência aqui no nosso telão, competência 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Na prova de química, como isso pode ser cobrado, professor? Olha, o sonho do Enem mesmo é fazer todas as questões junto na mesma questão, química, física e biologia. Essa é o grande projeto do Enem. Então, separá-las em algumas situações é complicado. Por exemplo,
A energia solar é uma onda eletromagnética. Uma árvore tem a capacidade de pegar essa onda eletromagnética e colocar dentro de um carboidrato, dentro de um açúcar. E nós que não temos a capacidade de capturar essa onda eletromagnética, nós vamos lá e roubamos da natureza esse carboidrato. Então, nessa minha fala bem aqui, eu falei de física, que é a questão de ondas, eu falei de biologia, que é a fotossíntese, e a química, que é a composição química da matéria. Então, com certeza, essa competência 5, ela está muito relacionada com as ciências naturais unidas. Muito bem, muito interessante. Próxima competência, aqui, competência de área 7, apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Olha, é uma coisa simples, mas eu uso muito isso em sala de aula. O sabão, ele vai fazer aniversário de 5.000 anos. O sabão já vai fazer aniversário de 5.000 anos. Mas a sua popularização tem menos de 200 anos. O século XIX popularizou o sabão. Ou seja, nós tivemos inteligência para construir pirâmide, para escrever Bíblia, e mesmo assim, não respeitávamos uma coisa simples, a higiene pessoal. A peste negra foi um castigo à nossa falta de higiene. Nesse instante, nós estamos atravessando uma guerra biológica e um dos maiores argumentos nossos é a higiene pessoal. Então, nessa competência 7, ela junta isso, é o conhecimento científico, tecnológico e levar isso ao dia a dia. Ou seja, durante 5.000 anos, nós tínhamos um sabão que poderia lavar uma mão. Foi preciso mais de 4.000 anos para provar a necessidade de lavar as mãos. Então, com certeza, a prova do Enem, ela tenta popularizar essas informações e trazer isso à prova. Muito bem. Professor, quero agradecer ao senhor, agradecer a todos aqueles que estão acompanhando aqui o nosso Jornal do Piauí, desejar sorte aos estudantes, né, do Madre Savina também e a todos aqueles que vão realizar as provas e que tiveram as nossas dicas aqui como fonte de informação. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, professor Obrigado. Carlos Alberto. Muito legal, né, gente? As provas estão, portanto, já definidas e vale a sua preparação nessa reta final, associado a um bom descanso, claro, porque no domingo tem prova à tarde, prova do Enem no seu último dia.